Muito bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso e eterno amor. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, lição do dia 8 de novembro de 2020, cujo tema diz: a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Nossos dois personagens principais desse estudo é Abel e Caim, são dois irmãos. Mas antes, deixe o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Amém? Deus abençoe. Nosso texto áudio: disse o Senhor a Caim: por que iraste? Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis capítulo 4, versículo 6. E a verdade aplicada: investir no nosso relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Nossos três objetivos: explanar a ligação entre as duas áreas, emocional e espiritual, analisar o desequilíbrio das emoções de Caim e, terceiro, tratar da importância de ter um ajuste emocional. Nosso texto de referência: Gênesis capítulo 4, versículo 1 até o versículo meia dúzia. Aleluia. Vamos para o resumo da nossa escola bíblica dominical. Vamos lá. O preâmbulo da parte 1 vai falar de espiritualidade e emoções. Espiritualidade e emoções. Mas antes eu tirei uma coisa importante na verdade aplicada. O que pode ajustar nossas emoções e espiritualidade está dentro da verdade aplicada. Investir nosso relacionamento com Deus de acordo com sua palavra. Isso aí eu extraí da verdade aplicada. E lá no preâmbulo da parte 1 da espiritualidade e emoções, também eu anotei da seguinte forma: devemos exercer nossa espiritualidade porque ela é bênção de Deus para as nossas vidas. Então devemos exercer. Como deve ser exercida a nossa espiritualidade? De maneira saudável e tranquila. De maneira saudável e tranquila. Está aqui dentro do preâmbulo da parte 1. E as três coisas importantes para nós termos essa base de relacionamento são paz, harmonia e comunhão espiritual. Tá? Essas três bases aí devem estar na nossa vida. Devemos ter paz conosco mesmo, com Deus e com o nosso próximo que está ao nosso ao redor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer um pouco sobre isso aí. Então são as três coisas. O que afetou o nosso relacionamento? O pecado. O pecado, ele faz divisão, separação entre o homem e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2. O pecado também, ele atinge relacionamentos espiritual e emocional. E qual o prejuízo que ele traz? Ele traz um prejuízo ao relacionamento com Deus e prejudica também a nossa saúde emocional. Muito bem. A nossa parte 1.1 vai falar de áreas espirituais e emocional que devem estar ligada. Ela tem que haver a ligação entre elas. Uma faz parte da outra. O que pode afetar? E o que pode afetar também a nossa área é exatamente quando elas não estão ligadas uma com a outra. Tem que estar ligada uma com a outra. Uma faz parte da outra. Uma tem que estar em conjunto com a outra. Tem que estar em conjunto com a outra. Então essa parte 1. Os níveis do nosso relacionamento, quando estão bem e com o próximo e com Deus, devem estar bem. O nível do nosso relacionamento com Deus e com o próximo deve estar bem. Deve estar bem. E devemos ter cuidado com isso, atentar com cuidado com isso aí, visando sempre restaurar a nossa saúde global. É o que está dentro da parte 1.1 da nossa lição de escola dominical. Nossa parte 2, que é o resumo da parte 2 da lição. A parte 2
parte 1.2, a importância de considerar a totalidade do ser humano. Aí vai falar da visão da igreja. A igreja tinha uma visão errônea. Antigamente, quando uma pessoa estava com um certo tipo de doença, era demônio, era opressão, tudo era demônio e opressão. Aí a gente vai ver que nem tudo é isso aí, nem tudo essa era uma visão errada que nós tínhamos antigamente. Então, tanto é que a parte que eu vou falar, durante muito tempo a igreja não deu muita ênfase aos aspectos psicológicos do ser humano em sua análise das questões que envolviam as pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa estava cometida de transtornos, síndrome, trauma e outra enfermidade da alma, era tratada como algo somente espiritual. E às vezes até possessão demoníaca. Olha aí, visão errada que tínhamos a respeito disso anteriormente, sem ter nenhum conhecimento. As coisas mudaram e a ciência colaborou para isso. Sabe-se hoje que as questões emocionais influenciam as pessoas mais do que imaginam. Cuidado com questões emocionais que podem influenciar. Questões emocionais podem trazer alguns resultados para as pessoas que podem ser fatais. As doenças da alma interferem no corpo e são chamadas de doenças psicossomáticas. O que é isso? Doenças psicossomáticas. São desordens emocionais. Desordens emocionais. E ela afeta o quê? O funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Afeta o funcionamento dos órgãos do nosso corpo. E elas aparecem de que forma? Como elas são chamadas? Olha só, enxaqueca é uma delas, síndrome do intestino, alergias alimentares, respiratórias, doença na pele e até mesmo gastrite. São sintomas. Esses são sintomas. Também chamada de doenças da mente. Isso aqui é o resumo da parte 1.2. Também chamada de doença da mente. E estão relacionadas também aos nossos sentimentos, nossas emoções e nosso pensamento. Interfere aí também. Que podem também estar em desequilíbrio como traumas não superados e estresse. Essa é a parte 1.2. A parte 1.3, fomos criados como seres humanos. Aqui vai falar de que nós somos iguais em forma de que fomos criados por Deus, somos iguais. Mas o que diferencia um ser humano do outro? Caráter, personalidade, temperamento. Isso diferencia um do outro. Isso é que faz a diferença um do outro. E devemos tomar também cuidado para não sermos influenciados por experiências vividas por outras pessoas. Experiência de outras pessoas serve para outras pessoas. Cada um tem que ter a sua separada. Cada um deve ter a sua experiência vivenciada separada um dos outros. E aqui vai falar de pessoas que eram diferentes em temperamento, em emoções, em personalidade e em postura. Marta e Marias eram duas irmãs, mas tinham temperamento diferente uma da outra. Esaú e Jacó, está lá em Gênesis 25, 27, também eram diferentes, mas não eram irmãos? Eram, mas não são iguais. Não são, nem os gêmeos, filhos gêmeos. E olha que Esaú e Jacó eram gêmeos, mas tinham temperamento diferente, postura diferente, personalidade diferente, comportamento diferente. Agora nós temos dois agentes principais que podem nos ajudar a nós nos aperfeiçoarmos cada dia mais. Um é o Espírito Santo e o outro a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus nos ajuda muito para moldar o nosso caráter, nosso comportamento, a nossa postura e as nossas atitudes. Ele nos ajuda. Portanto, esse é o resumo da parte 1.3. Entremos para parte
2 da nossa lição. Parte 2 da nossa lição. Vai falar da relação entre o espiritual e o emocional. Diz assim, ó, a partir de Gênesis 4, verso 1, 7, permita-me apresentar um personagem bíblico que demonstra claramente desequilíbrio em sua espiritualidade e seu emocional. Caim, filho primogênito de Adão e Eva, que infelizmente, apesar de ser o primeiro a apresentar uma oferta ao Senhor, demonstrou que não estava voltado para o Senhor com todo o seu ser. Quer dizer, quando ele foi apresentar a oferta para Deus, já houve indícios de que ele estava desequilibrado. Você reconhece quando uma pessoa não está bem e vai fazer algo para Deus ou no seu serviço ou em outro lugar, você nota que ele não está bem. Já houve, Deus foi o primeiro analista a analisar que Caim não estava bem. Já houve um princípio de desequilíbrio nele, quando veio trazer a sua oferta. E outra, trouxe uma oferta, mas o coração dele não estava ali na oferta. Estava longe, estava voando. O pensamento dele estava voando, estava em outra coisa. Quer dizer, trouxe uma oferta para Deus, tá, mas o coração dele estava vazio. Faltava alguma coisa. Isso é um perigo constante quando vamos trazer a nossa oferta, não pode ser trazido de qualquer maneira. Deus não aceita ofertas de qualquer maneira. Tem que estar bem para se oferecer uma oferta para Deus. E outra, a Bíblia fala de oferta agradável. Tem que ser agradável. Aí tem uma pergunta: como você tem oferecido a sua oferta para Deus? Será que você tem se voltado para Deus ou simplesmente trazido a sua oferta e achando que Deus é obrigado a aceitar? Deus não aceita ofertas de qualquer maneira, em hipótese alguma. Aí a parte 2.2 vai falar aí as diferenças entre eles. Olha, o filho mais velho, que é Caim, que é o primeiro filho, ele foi gerado logo depois daquele episódio lá de Gênesis capítulo 3, né? Aquele episódio todo que a gente conhece. Então ele foi gerado no meio de dor, no meio de sofrimento. A mãe teve um parto muito difícil. Isso não parece nada não, mas trouxe uma sobrecarga emocional muito grande, que ela foi superada pela alegria e pelo prazer do seu nascimento. Tanto ela que ela falou: alcancei do Senhor um varão. Alcancei do Senhor um varão. E ela teve um segundo, que era o mais novo, caçula, que era Abel. Os dois tinham uma profissão diferente. Um era pastor de ovelha, que era Abel, e seu irmão mais velho era lavrador. São duas profissões que mexem muito com o psicológico e emocional da pessoa. Mexe muito. E muitas das vezes isso pode trazer um resultado para o lado espiritual também. Sobrecargas pode trazer. O que pode causar um desequilíbrio emocional? Responsabilidades diárias, sobrecarga profissional, relacionamentos amorosos e frustrações. São esses 4 tipos de coisas aí que podem mexer com o desequilíbrio. Segundo os grandes psicólogos, isso pode mexer com o nosso desequilíbrio, pode trazer desequilíbrio emocional, mexer com o nosso lado emocional. E dentre essas coisas aí, algumas pessoas ficam muito suscetíveis, ficam muito vulneráveis. O desequilíbrio emocional, ele também mexe com o corpo físico. Mexe também com o corpo físico, trazendo dores de cabeça, estresse e depressão. Essas são as causas do desequilíbrio emocional. São as causas do desequilíbrio emocional. Nosso emocional pode influenciar o nosso lado espiritual? Eu fiz uma pergunta. Nosso emocional pode influenciar o nosso lado espiritual? Eu fiz uma pergunta. E eu vou responder. Pode. Ele pode. Porque os dois têm que estar bem. Se um estiver bem e o outro não estiver, não adianta. Tem que estar os dois bem. Os dois lados têm que estar bem. E tanto é que Caim, ele demonstrou desequilíbrio no seu lado espiritual
e emocional. Trouxe a oferta, mas o coração estava longe. Anotei aqui, ó. Trouxe a oferta, mas o coração dele estava longe. Anotei aqui, ó. O sentimento de desagrado entrou no coração de Caim. Sentimento de desagrado, de rejeição, entrou no coração de Caim. Lidar com uma pessoa que foi rejeitado e que sofreu um desagrado, você tem que tomar muito cuidado, porque essa pessoa é muito suscetível, muito vulnerável, tá, a cometer coisas que nós devemos estar sempre de olho, sempre atentos a eles. O problema da ira é quando ela entra para dentro do coração. Quando ela entra para dentro do coração, o maior perigo está aí quando a ira entra para dentro do coração. Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Ele está aqui, ó. Ele se irou e o semblante mudou. Às vezes a pessoa se ira, fica zangado, com raiva, a primeira coisa que muda é a cara. Cara amarrada, fechada, então abaixa a cabeça, não quer falar com ninguém, não responde ninguém, e quando responde com palavras ofensa. Então tem que tomar cuidado quando uma pessoa fica assim desequilibrada, fica zangada e irado, porque sofreu uma rejeição. Lidar com uma pessoa rejeitada, você tem que tomar muito cuidado. Então o problema é quando entra para dentro do coração. A Bíblia fala que nós devemos até irar, mas também fala que a gente não deve cometer o pecado que vem depois dela. O pecado que vem depois dela. Então, a parte 2.2, nós temos o reflexo do desagrado, apareceu na personalidade e no caráter, no comportamento e na postura e na atitude de Caim. Apareceu aí. Isso foi o resultado aí. A ira tomou conta do seu coração. Anotei aqui, ó. O conselho de Deus. Deus o alertou também que ele não estava bem espiritualmente. Quando não estamos bem espiritualmente, a primeira coisa é se consertar, depois ofertar. E Deus falou com ele sobre a presença do pecado, porque Deus sabia que ele ia fazer alguma coisa lá na frente. Quem conhece todos os nossos passos é Deus. Tanto é que o salmista diz, em um dos salmos, o salmista diz assim, ó, os passos de um homem bom são o quê? Guiados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são guiados pelo Senhor. O historiador Flávio Josefo, ele diz da seguinte maneira, ó, diz que Caim era muito mau, só buscava o seu próprio proveito e seu próprio interesse. São as qualidades dele aqui, são qualidades. Para mudar essa situação, nós temos que ter o auxílio do Espírito Santo. Temos que ter o auxílio do Espírito Santo e manter sempre as nossas emoções sob controle. Salmo 4, verso 4, Efésios 4, 26. Manter as nossas emoções sob controle. Às vezes nós saímos um pouquinho da linha, saímos um pouquinho dos trilhos, perdemos a compostura ou perdemos a postura, e às vezes nós temos que controlar isso. Mas tem uma pergunta, é fácil controlar as emoções? Nem sempre é fácil controlar as emoções, nem sempre é fácil. O caso de Caim é bastante significativo e ilustrativo. Quando pensamos no culto que agrada a Deus e cumpre a sua vontade, como o amor e a oferta espiritual, devem caminhar lado a lado. A Bíblia afirma que Deus é o grande rei acima de todas as coisas, e seu nome é temido e reverenciado entre as nações da terra, de maneira que ele merece o melhor daqueles e daquelas que se aproximam dele para adorá-lo. Malaquias 1:11 e o versículo 14. A nossa vida emocional, a exemplo da vida espiritual, deve ser muito bem cuidada para que a síndrome de Caim não venha nos escravizar e nos levar a um relacionamento superficial com Deus. Temos que tomar cuidado com a síndrome de Caim. Essa doença pega. Tem coisa que é igual alergia, pega rápido. E tem coisa que pega e não sai. Ela deixa marcas. Ela deixa cicatrizes que demora a sair. Então nós devemos oferecer para Deus o melhor
para Deus, se aproximar dele, trazendo sempre o melhor, né? A Bíblia diz bem claro que Caim trouxe do fruto da terra, só isso. Mas a Bíblia diz que Abel não trouxe das primícias. Ó, tem diferença. Quando nós trazemos alguma coisa para Deus, das primeiras coisas, e quando nós trazemos sobra e resto para Deus. Deus não é mendigo para viver de sobras e de resto. Não. Ele merece o melhor porque ele é o Senhor de toda a terra, o Criador do universo. Então ele merece o melhor meu e merece o melhor para Deus, para ele. Não ofereça resto para Deus, sobra. Dê o melhor para Deus. Não faça como Caim. Não dê sobra para Deus, achando que Deus é obrigado a aceitar sobra e resto. Não. Ele quer o melhor dos seus filhos e das suas filhas. Melhor. Outra coisa, nós temos que tomar cuidado aqui também, que está nessa parte aqui. Ciúme e ira. Essas duas coisas estavam no coração de Caim. Lidar com pessoas ciumentas e zangadas, nós devemos tomar muito cuidado, porque uma pessoa ciumenta e zangada, ela sempre vai dar o próximo passo. Lembre-se, uma pessoa ciumenta e zangada sempre vai dar o primeiro, vai dar o próximo passo. Tome cuidado com pessoas aborrecidas, zangadas, ciumentas, que elas sempre vão dar o primeiro passo. Às vezes você pensa que ficou só ali na discussão, no bate-boca, tal. Não, ela vai dar o próximo passo. E você deve ficar ligado nisso, que pessoas assim, com esse tipo de atitude, vão dar o primeiro passo. E vão dar o bote. Fique atento com isso. Fique atento com essas pessoas aí, tá? Que eles vão dar sempre o próximo passo. A parte 2.3 vai falar das consequências de uma espiritualidade desequilibrada. Olha aí, é o que eu falei agora. O reflexo de uma pessoa desequilibrada, o que ela pode fazer? Olha só, ele planejou tudo bem planejado, porque ele já estava desequilibrado mesmo, planejou tudo bem equilibrado, atraiu o seu irmão para um campo. Faça uma pausa. Quantas pessoas desequilibradas emocionalmente e espiritualmente atraem seus irmãos em Cristo para armadilhas, com o intuito de fazer o quê? Matá-los, porque já tem todo plano de vingança. Uma pessoa com esse tipo de plano de vingança servindo a Deus tem que se consertar, meu irmão. Basta se consertar, porque você não pode oferecer para Deus uma oferta desequilibrada, não. Observe aí, olha só o que ele fez, né? Olha só o que ele fez. Consequência de uma espiritualidade desobediência. A maldade já estava no coração de Caim, eu anotei aqui, ó. Caim estava desequilibrado, meio lá, meio cá. A armadilha e o plano mortal. E qual foi o pretexto de atrair seu irmão? Qual foi o pretexto? Não atraiu seu irmão para um diálogo, não atraiu seu irmão para passear. Tudo começou numa discussão. Tudo começou numa discussão, que é a parte 2.3. Tudo começou num questionamento, tá? Está dentro da parte 3.3. Houve uma revolta no seu coração, houve ciúme, houve inveja, houve ira. Ele estava desequilibrado. E como eu disse, pessoas assim, eles vão dar o próximo passo. E ele deu mesmo o próximo passo. Ele deu o próximo passo. E o próximo passo ele já tinha planejado. Foi o quê? Assassinar o seu irmão. Misericórdia. Assassinar o seu irmão. Tem que tomar cuidado com pessoas assim. Se afaste de pessoas assim. Se você notar que a pessoa está assim, é melhor você se afastar. Vai ser bom para você. Evite discussões tolas. Evite certos questionamentos. Tome cuidado com pessoas quando eles estiverem assim. E diz aqui, ó, que tragédia, um assassinato. Hoje muitos no seio da igreja estão contaminados em suas emoções pela inveja contra seu irmão ou obreiro.
Mas não tem na igreja isso, não tem? Ah, não tem, não tem irmão na igreja, não tem irmão invejoso, não tem? Será que tem? Segunda lição, sim, pessoas que estão dentro no seio da igreja ou no meio da igreja, contaminadas, suas emoções já foram contaminadas pelo ciúme, pela inveja, e às vezes são tomadas de ira. Tem vários exemplos assim. Pessoas são tomadas de iras, as suas emoções já estão contaminadas. Você quer ver? É quando eu procuro agradar um irmão mais do que o outro. Eu tenho que tomar cuidado para não agradar ninguém. Igual ninguém. Tá todo mundo igual. Quando eu começo a agradar um, eu desagrado o outro. E se eu desagradar o outro, você pode ter certeza que eu já causei o primeiro impacto no coração dele. Eu já desequilibrei ele emocionalmente. E também já desequilibrei ele espiritualmente. Às vezes eu sou o causador. Estou chamando eu, tá? Estou chamando a responsabilidade primeiro para mim. Às vezes eu posso ser o causador de desequilíbrios emocional e espiritual em algumas pessoas. Mas em que sentido? Quando eu começo a agradar muito um irmão. Ah, meu irmãozinho daqui, meu irmãozinho daqui. Eu começo a dar muitas atribuições para ele. Só tudo para ele, só tudo para ele, só tudo para ele. Eu desagrado a ele. Quer dizer, um irmão trouxe um exemplo. Um irmão trouxe R$ 100 para dar uma oferta. O outro lá na frente trouxe 300. Quer dizer, eu vou se agradar de quem? De quem trouxe 300. Aí eu começo a menosprezar quem trouxe 100. Então eu estou fazendo esse exemplo, mas tem muitos outros exemplos que às vezes eu posso estar desagradando alguém e eu ser o causador de algumas doenças na igreja, tá? De algumas doenças na igreja psicossomáticas, e eu posso ser o responsável e o causador por trazer desequilíbrio emocional e espiritual. E assim, muitas das vezes eu vou colocar a culpa em Deus, sendo que eu sou o próprio cuidado. Cuidado com certo tipo de tratamentos na igreja. Trate todo mundo igual. Trate todos igual. Não tenha preferência por um ou por outro. Eu não participo de nenhum grupo na igreja. Não sou do lado de ninguém. Não passo a mão na cabeça de ninguém. Errou, errou mesmo. E se eu errar, errou mesmo. Não faço parte em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Demonstrando assim, ó, inveja contra um irmão ou obreiro. Demonstrando assim que estão agindo contrariamente às escrituras. Se você estiver agindo assim, você está indo de contrariedade com a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Toma muito cuidado com isso. Isso aqui é um ponto muito forte, muito fundamental que nós temos que analisar. Ao refletirmos sobre a situação de Caim e tomando como modelo a não ser imitado, o Novo Testamento, especificamente na Epístola de João, responde alguns questionamentos a respeito de seu caráter, bem como da dica de procedência da espiritualidade desequilibrada. Em 1 João, capítulo 3, versículo 11 e 12, lemos um relato completo do que eram as obras de Caim e a razão óbvia do Senhor ter rejeitado sua oferta. O coração de Caim foi dominado pelo maligno e suas emoções conturbadas. Então devemos ter muito cuidado com esse tipo de coisas aí, tá? Aí eu anotei aqui dentro desse mesmo texto aí, ó, dividi ele em fatos. Eu sempre faço o resumo, tá? Tá aqui o resumo. Eu dividi ele em fatos. Fato 1, discussão entre os irmãos. Fato 2, irado comete o primeiro homicídio. Terceiro fato, um alerta de Deus. Então eu dividi ele em 3 fatos. E um alerta, cuidado com nossas emoções, para não cometermos homicídio espiritualmente. Misericórdia. Aí tem as referências lá, e João nos dá a dica lá na sua epístola, 1 João 3, verso 11 e 12, nós devemos fazer o quê? Amar os nossos irmãos. Amar nossos irmãos. E também ele dá a receita lá no versículo 12, eu anotei aqui, ó, não seguir caráter duvidoso, exemplos ruins, não trilhar esses tipos de caminhos. Foi a anotação que eu fiz aqui na parte 2. A última parte vai falar da importância do ajuste emocional, uma relação estreita entre espiritualidade e estabilidade emocional, que deve ir ajustada e psicologicamente centrada em Deus, proporciona bem-estar e saúde.
Então, quando nós temos a nossa relação espiritual e a nossa estabilidade emocional centrada em Deus, ela traz resultados bons para nós. Bons para nós. Ajuda no nosso bem-estar e ajuda na nossa saúde. Por outro lado, quando tem a falta dessas coisas aqui, atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. O que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Deus e com o próximo? Falta de ajuste, falta de ajuste, falta de acerto. Muitas das vezes atrapalha. Ajuste emocional, espiritualidade, mais estabilidade emocional. Notei aqui, ó, é igual a relação estreita. Quando afastada, mais Deus, resultado, bem-estar, mais saúde. Quando não ajustado, o que acontece? Atrapalha nosso relacionamento com Deus, com o próximo. Ajuste ou acerto. E na parte 3.1, ele traz ele traz a solução para o ajuste. Eu anotei aqui, ó, como solução para o ajuste. A primeira coisa aqui, ó, que ele traz aqui, ó, alegria. A primeira coisa é alegria. O Salmo 100 vai falar disso aí. A primeira coisa que ele traz aqui é o quê? Alegria. Alegria é a primeira solução. Todo o nosso ser envolvido no serviço do Senhor. Deve ser envolvido no serviço do Senhor, todo o nosso ser. Aí traz aqui, ó, receitas também, ou soluções. Ó. Josué capítulo 1, versículo 6, ele dá 2 dicas para Josué. Primeiro, se esforce. Segunda coisa, ele tinha que ter ânimo. É um receituário que ele está nos trazendo aqui para nós vencermos ou acertarmos ou ajustarmos a nossa condição. E na parte 3.2, ele vai falar do cuidado pessoal. Resumi aqui a parte 3.2, tá? Mas depois vocês podem ler aí tranquilo. Vai falar de um cuidado pessoal e Paulo vem aqui alertando aqui nosso irmão Timóteo, nosso pastor Timóteo, que está, segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 6, versículo 7, ele vem trazendo aqui para Timóteo algumas receitas aqui, e alguns cuidados. E na parte 3, que é a última, vai falar da flexibilidade. Tem pessoa que ele é muito, muito flexível, qualquer coisinha, tem que tomar cuidado com ele. E ele vem dar aqui conselho. Em primeiro lugar, nós temos que ser uma pessoa flexível. Onde? Na nossa casa. Segundo, no nosso trabalho. E terceiro, no nosso trabalho. Uma pessoa muito flexível nesses 3 lugares. Por quê? Nós temos que ser, porque vai haver situações que nós não vamos conseguir resolver. E quando nós tomamos essa palavra aqui, flexível, como exemplo na nossa vida, nós vamos com certeza vencer. Segundo passo, aqui que ele traz o conselho aqui, que é um conselho, nós temos que ser humildes e flexíveis para aprender com outras pessoas e também valorizar. Ninguém despreza ninguém. Valorize sempre. Quando você despreza alguém, você também pode estar suscetível a ser desprezado lá na frente. Tem que tomar cuidado. Sempre valorizar as pessoas. Isso nos ajuda a repartir a carga. A carga só fica leve quando nós ajudamos uns aos outros. Quando nós não ajudamos, a carga fica pesada para um só. Então você deve ajudar um ao outro. E ele traz aqui também, ó, ter sempre em nós a sensibilidade de quem? Do Espírito Santo. Eu notei aqui. Tentar sempre novos caminhos. Ter ousadia para mudar e melhorar. Notei. E lembre-se de mudar. Sempre é preciso mudar. E a última receita que traz aqui para nós vencermos isso aí, oração e leitura da palavra de Deus. Portanto, que o Senhor nos abençoe nesse dia. Espero ter passado para você nesse texto alguns conteúdos de suma importância para que nós tenhamos sempre cuidado. Tenhamos sempre cuidado de analisarmos tudo, tomar sempre cuidado com o nosso coração,
com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Não esqueça, compartilhe, deixe seu like, faça seu comentário e se inscreva no meu canal. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua trajetória no dia de hoje, que Ele te dê paz, que Ele te dê alegria e te dê vitória para você trilhar sempre o seu caminho. Amém?